Dou então as boas-vindas à Ordem dos Arquitetos, ao nosso grupo de trabalho da habitação, um grupo de trabalho criado no âmbito da Comissão de Economia, e cumprimento-vos em meu nome, mas também em nome da senhora coordenadora do grupo de trabalho, que não sou eu, estou apenas em substituição, que é a senhora deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, que hoje não pôde estar presente e por isso me pediu para a substituir. Portanto, sejam bem-vindos. Queremos, de facto, ouvir-vos relativamente quer ao Programa Nacional de Habitação, quer relativamente ao pacote Mais Habitação e, portanto, aquilo que entenderem por bem, os comentários que entenderem por bem trazer à nossa reflexão, e agradecer-vos a disponibilidade, à nossa chamada, digamos assim, para estarem aqui connosco. Senhor Presidente, dá-lhe nota da metodologia de trabalho desta audição. A primeira intervenção é uma intervenção da Ordem dos Arquitetos e é uma intervenção de 5 minutos. Seguem-se as intervenções dos diversos grupos parlamentares, neste momento 3, mas porventura poderá chegar mais algum, 3 minutos cada senhor deputado, e depois uma resposta final da Ordem dos Arquitetos de 15 minutos para responder a todas as questões que forem suscitadas e deixar os comentários que entenderem. Eu peço antecipadamente desculpa, porque vou ser mesmo muito rigorosa nos tempos, porque nós temos ainda trabalhos a seguir e plenário também de imediato. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra, 5 minutos para a intervenção inicial. Muito obrigada. Não há um contador de não? Pensei que estava neste ecrã. Excelentíssima Senhora Coordenadora do Grupo de Trabalho de Habitação, excelentíssimas Senhoras Deputadas, excelentíssimos Senhores Deputados. A vastidão e amplitude das reformas propostas pelo Governo para a habitação é reveladora da crise que o nosso país atravessa no direito efetivo à habitação com qualidade para todos. Estamos conscientes da ambição, mas também dos desafios que se colocam a todos no horizonte próximo. Não desprezamos o caminho que foi feito, acolhemos positivamente muitas das medidas enunciadas e das alterações propostas, mas abstemo-nos de, nesta sede, enumerar o que já foi conquistado. Ou seja, nós não íamos listar tudo o que é muito, e é muito, que é bom, porque temos 5 minutos. E, portanto, vamos só praticamente às questões que interessam. E fazemos-lo porque este não é ainda um ponto de chegada. Na relação com a cidade e a paisagem, com a construção, com a regulamentação, mas também com a simplificação e modernização dos processos, muito há ainda a fazer. Apoiamos a flexibilidade nas mudanças de uso, mas não sem uma perspectiva integradora, criadora, de um ecossistema centrado na qualidade de vida e enquadrado na vocação natural do território. Defendemos que, a par do aumento da oferta de imóveis, se garanta a qualidade da habitação pública existente, promovendo projetos de requalificação e assegurando que cada projeto de construção ou requalificação se transforme numa oportunidade de reivindicação do espaço público. Perdão, numa oportunidade de reinvenção do espaço público. Vemos positiva a previsão das cedências de solo para os fins de habitação pública ou a custos controlados. Já as reclassificações do solo rústico ou mesmo urbanizável devem ser sempre acompanhadas da sua pertinência face às estratégias locais de habitação e na integração nos planos de ordenamento, de maneira a garantir que a densificação dos nossos territórios seja sempre a oportunidade para mais e melhor cidade. Nas unidades de execução deve ser obrigatório o desenho urbano, sendo de ponderar a sua densificação como o desenho dos espaços de utilização coletiva, a implantação e a volumetria das edificações, as regras e a disciplina da sua integração na paisagem, a localização dos equipamentos de utilização coletiva, a organização espacial das demais atividades de interesse geral e as infraestruturas urbanas. Congratulamos-nos com a aposta feita nos instrumentos de planeamento, mas para tal é necessário que se tornem em instrumentos de certeza, capazes de garantir a qualidade da transformação dos nossos territórios. Senhoras e senhores deputados, são extensas e profundas as alterações cuja autorização legislativa, uma vez acolhida, permitirá levar a cabo. Umas saudamos, outras vemos com preocupação e merecem mesmo a nossa oposição.
Opomos-nos à privatização, ou se preferirem, liberalização, que se anuncia no domínio da construção. É largo o espectro de operações urbanísticas que se anuncia passarem para a isenção do controle administrativo. Se a isso somar o regime de mera comunicação com a eliminação da autorização da utilização, mero depósito das telas finais, eliminação do livro de obra, quando já devia estar implementado o livro eletrónico, e eliminação da ficha técnica, não vemos como se acautela o direito à informação de quem pretende celebrar um negócio jurídico com segurança. Não se trata aqui somente de se achar um correto equilíbrio entre os interesses públicos e privados, importa antes do mais atender ao interesse particular de quem vai habitar, e desse o Governo da cidade não se pode escudar. O cumprimento das normas legais e regulamentares em obra, face à heterogeneidade de condicionantes, circunstâncias e agentes envolvidos no processo de edificação, é neste momento difícil de garantir. As muitas medidas muito positivas que constam da PL 77, por benéficas que sejam, sempre serão insuficientes para fazer face ao atual quadro regulatório, caótico e não poucas vezes conflituante, e para atingir o objetivo que se pretende alcançar. É justo reconhecer que é um trabalho árduo e complexo. Até atingirmos o resultado, devemos desburocratizar, mas não podemos e não devemos desistir. Nesta proposta de lei, revogam-se alguns artigos do RGEU, o que se entende, quanto a alguns deles até porque já se encontram revogados, e tropeçamos na regulamentação ao revogar outros que a legislação especial impede de revogar. São sintomas da hiperregulamentação que temos vindo a denunciar e que bem esta proposta pretende dar passos importantes para eliminar e compatibilizar. Eu estou mesmo a terminar, mas vale a pena agora e mais do que nunca um código de edificação que agregue e organize num todo inteligível toda a regulamentação dispersa, que melhora a segurança, que incrementa a eficiência energética, que se sente na ponderação do ciclo de vida do edifício, que assente uma visão em prol do território biodiverso, com edifícios de baixo impacto ambiental, autossuficientes, saudáveis e inclusivos. Sabemos que é um trabalho hercúleo, mas este é o momento que não pode e não deve ser desperdiçado. A consistência e a coerência não são compatíveis com fenómenos disruptivos. Na aparência, acodem a uma urgência, criando a posteriori outras piores urgências. Se existe urgência, a primeira é de finalmente constituir as fundações de um desenvolvimento e transformação da paisagem qualificado e sustentável. E para nós, arquitetos, não existe maior urgência do que elaborar e pôr em prática o Código de Edificação que há tanto reclamamos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelo esforço, pelos contributos também nesta apresentação inicial, e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, 3 minutos. Sra. Presidente, caras e caros colegas, cumprimentar os membros da Ordem dos Arquitetos, o professor Gonçalo Virne, Carla Vieira e Inês Lobo. Sr. Professor, eu toda a minha vida, antes de ser absorvido pela política, em 2009, trabalhei na área do planeamento urbano, do urbanismo e da construção, exatamente como arquitetos e engenheiros, digamos, toda a minha vida pré-política. E há sempre uma matéria que me deixa um pouco confuso, sobretudo em relação a algumas propostas do Governo, e não só, algumas afirmações de algumas entidades políticas e até de alguns peritos. Quando se fala de habitação a custos acessíveis, claro que a gente pode poupar na construção, pode poupar nos projetos, pode poupar nisso tudo, mas temos de ter terrenos a custos acessíveis também. E muitas vezes queremos, em especial o Estado, e o Sr. Professor conhece esta realidade, o Estado, entidades do Estado, quer centrais, quer regionais, quer locais, têm terrenos. Em Lisboa há muitos terrenos disponíveis, alguns são do Estado, porque estão avaliados. E não estão avaliados por um valor qualquer, não, estão avaliados em função dos valores de mercado para o melhor uso possível para aquele espaço, de acordo com o PDM de Lisboa. E se, por exemplo, na Artilharia 1 temos aquele magnífico terreno, aquilo está avaliado para grande parte da habitação, comércio ou serviços, para o melhor uso cá para aquela região, para aquele espaço, para aquela envolvente. E com certeza, esses valores estão registados. Se hoje o Governo ou o Ministério da Habitação quiser disponibilizar aqueles terrenos a um valor acessível, alguém tem que chegar ao valor que lá está e dizer, em vez de estar por 200 milhões, a gente vai vendê-lo por 50 milhões e assumir isso, sem a seguir ter um processo do Ministério Público em tribunal.
Que fala-se muito disto, mas parece que há assim, uma certa leviandade. Como é que se passa dos valores que estão hoje registados para os que estão registados para o melhor uso, cá para aquele espaço, e o transformamos num valor aceitável, minimamente aceitável para ser habitação a custos controlados ou acessíveis. Gostava qual é a sua perspectiva sobre isto? Porque, senão, temos que ir para aqueles terrenos, como disse muito bem, que os preocupa e a mim também, na área do planeamento, que é os rústicos. Ou nas franjas, nas bordas dos espaços, antigamente eram urbanizáveis e agora não, ou são urbanos ou são rústicos. E isso tem outras implicações, podem ser até complicadas do ponto de vista jurídico ou criminal para os presidentes de Câmara, que são as alterações de uso, que podem ou não violar o PDM. Portanto, é que a rapidez com que a gente quer a alteração de uso pode não ser compatível com a alteração de uso em termos administrativos. E, portanto, podemos estar aqui... E a nossa intenção do Governo, acho que é a mesma, é que temos de ter terrenos a preços acessíveis para construção acessível. Mas como é que isso se faz? Com os terrenos que já existem, que estão para construção, estão por valores de mercado, ou os outros, porque a gente tem a expectativa de os poder transformar, com um valor mais baixo para esse fim, sem violar as normas urbanísticas. Gostava de ter a sua sensibilidade para isso. E outra questão, essa alteração do CCP que fizemos para a concessão e construção ajudou a alguma coisa neste processo. É só. Sr. Deputado, muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Soares Monteiro, do Partido Socialista, tem a palavra. Sr. Presidente, 3 minutos. O deputado Carvalho, que iria fazer esta audição, está mesmo a chegar. Se pudéssemos passar outro partido ou fazer um compasso de espera de 30 segundos... Vamos passar, então. Acredito que... Sim, para não atrasarmos. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, tem a palavra, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas, cumprimento também o Sr. Arquiteto Gonçalo Verne, a Sra. Arquiteta Carla Lima Vieira, Sra. Arquiteta também, Inês Lobo, agradecendo desde já a vossa disponibilidade para estarem aqui. As minhas perguntas são relativamente rápidas. Eu tive a oportunidade ao longo dos últimos meses de falar com vários dos vossos colegas, com vários gabinetes de arquitetura, para preparar todos os debates sobre mais habitação e os nossos contributos para este plano e para a discussão em especialidade. E houve várias coisas que me surgiram durante essas discussões. Uma dessas questões foi a aversão cultural, mas também técnica e política que existe no país à construção em altura. Quando em vários outros países é bastante comum. Portugal, apesar de ter uma densidade de construção no solo, as nossas cidades têm uma densidade de construção do solo bastante elevada. No entanto, a densidade de população não é assim tão elevada, o que tem a ver com o facto de não termos muita construção em altura, mesmo nas grandes cidades. Gostaria de saber qual é a vossa opinião em relação a isso, se é algo que pensam que poderia alterar e melhorar a vida nas cidades, porque permitiria concentrar mais população e, ao mesmo tempo, libertar espaço ao nível do solo para mais espaços verdes e outro tipo de infraestruturas. Gostaria de que dissessem que regras no Regeu, após as alterações já propostas, é que ainda consideram que estão a mais. Falaram nisso ao de leve na apresentação inicial e gostaria que dissessem mais especificamente que regras do Regeu é que consideram que ainda estão a mais, mesmo se após a apresentação deste plano. E depois uma questão que será, até pelas minhas discussões que tive com alguns gabinetes de arquitetura, que será mais polémica desta alteração do mais habitação, que é a responsabilização dos técnicos, ou seja, a tal liberalização do licenciamento, da privatização do licenciamento que fala, como deve imaginar, até pela classificação que lhe deu, liberalização, nós estamos de acordo, até acho que poderíamos ir um pouco mais longe, mas eu percebo as reticências que os arquitetos têm, porque efetivamente aumentará o nível de responsabilidade que arquitetos e engenheiros terão na obra. Isso obviamente resolve-se da mesma forma que se resolve com outros profissionais, que é fazendo seguros de responsabilidade civil, que é aquilo que fazem os médicos, por aí fora. Portanto, obrigada, Sr. Deputado. São coisas que já existem. Gostaria de saber qual é a vossa posição
em relação a isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista. 3 minutos, Sr. Deputado. Bom, eu começo por pedir desculpa por não ter conseguido assistir à intervenção inicial. Nós temos a decorrer a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ao mesmo tempo, no qual eu tive que me ausentar para estar pelo menos no quórum de votação. Quero, obviamente, agradecer a presença da Ordem dos Arquitetos, que nós muito privilegiamos para este debate, porque estão aqui temas onde, eminentemente, absorver o vosso saber, o vosso conhecimento será mesmo muito importante. Eu teria 2 perguntas mais genéricas e muito mais adequadas àquilo que a Ordem dos Arquitetos nos poderá dar sobre mais habitação, e depois algumas questões específicas sobre a PPL 77, eminentemente mais técnica, onde o vosso contributo poderá ser de veras muito importante. A primeira questão, e que gostaria de colocar, do ponto de vista genérico do pacote Mais Habitação, tem havido aqui uma dicotomia de opiniões em algumas audições que o grupo de trabalho tem feito sobre a reabilitação versus nova construção. Ou seja, de que forma é que nós devemos encarar a carência habitacional? Se nós devemos privilegiar a nova construção ou se nós devemos aproveitar aquilo que é a habitação existente e reabilitar. Qual é que deve ser o enfoque? Isso pode ser importante nas opções estratégicas que depois faz a cozer todo este pacote Mais Habitação. A segunda nota, há sempre um parente pobre nas políticas de habitação que se prende com a questão do habitat. Nós pouco falamos da questão do habitat e parece-me que este é um tema que eu gostaria em particular que fosse abordado nesta audição. Se perceber se é suficiente, eu julgo que é um progresso, mas se é suficiente, nós temos as estratégias locais de habitação, que são mais próximas, são construídas com uma base territorial mais forte, ou se nós precisamos ainda assim de completar com mais instrumentos para que seja criada mais identidade, mais cidade, mais bairro, mais comunidade, e portanto este tema do habitat acaba por ser um parente pobre, principalmente quando falamos de questões urgentes, das questões do acesso à habitação monetário, que acaba sempre por assumir um papel mais forte, mas julgo que seria redutor se nós neste pacote não centrássemos o habitat, porque julgo que será fundamental e o contributo aqui da Ordem pode ser fundamental. Relativamente à PPL 77, eminentemente muito mais técnica, eu, com alguma humildade, gostaria de deixar este pedido. Se a Ordem nos puder auxiliar com propostas até redigidas ou pelo menos com suporte escrito, para nós, todos os grupos parlamentares, será muito útil. Enfim, e, portanto, não querendo abusivamente abusar, mas julgo que seria muito importante para nós, mas gostaria de deixar aqui 2 considerações. Do ponto de vista do Regeu e do Rejoé, o que é que foi alterado que vos parece pontos positivos? O que é que não foi considerado que seria oportuno nós colocarmos? É verdade que há sempre aqui uma dicotomia entre mais celeridade que todos queremos, mas obviamente não queremos nem diminuir a exigência, nem criar nenhuma ideia de facilitismo ou de simplificação. A verdade é que esta é uma oportunidade, não diria única, mas muito importante para nós termos um processo mais ágil, menos burocrático. Obrigada. E, portanto, aproveitar aí para recolher esses vossos contributos. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP, tem a palavra, 3 minutos também. Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Eu queria também cumprimentar a Ordem dos Arquitetos e agradecer um conjunto de elementos. Eu também serei necessariamente breve e gostaria de centrar até as questões que iria formular, se houver possibilidade, também na proposta de lei 77, que já foi discutida e que está neste momento para especialidade. Nós temos um conjunto de preocupações relativamente a essa proposta. Ela é colocada numa lógica de simplificação, não está em causa poder-se melhorar ou aperfeiçoar os instrumentos que hoje existem, mas creio que é necessário cautelar um conjunto de condições e é aqui que reside exatamente as nossas preocupações, porque questões de segurança, de salubridade, de qualidade, inclusivamente de construção, estou a referir-me inclusivamente dos próprios materiais que são utilizados para garantir naturalmente qualidade da habitação e qualidade do edificado, devem ser garantidos e devem ser assegurados. E as nossas preocupações é com esta simplificação e a mera comunicação prévia pode introduzir aqui
de certa forma, não acautelar da melhor forma estas preocupações. Gostaria também da parte da Ordem dos Arquitetos, também de perceber como é que olham para estas matérias. A segunda questão gostaria de colocar, porque esta proposta de lei faz alterações a um conjunto de legislação. Uma delas é também a lei dos solos, e coloca uma questão diferente, altera o conceito da aprovação desta legislação, que se prende com os solos urbanizáveis. Este conceito, de certa forma, desaparece, e com a alteração que é introduzida, parece que volta a ser introduzida esta referência. Não sei como é que a Ordem dos Arquitetos também olha para estas alterações no que diz respeito à política de solos. E uma terceira questão, mais geral. Está um processo legislativo em curso. Nós temos inúmeras... aliás, há uma série de aspectos que nós não acompanhamos, uns que têm a ver com estas matérias, outros que têm a ver com outras matérias que se prendem com outras políticas, mas há um problema que nós temos, de facto, no nosso país, não é? Que é a dificuldade no acesso à habitação. E a necessidade, e aquilo que nós consideramos é que deve haver, de facto, mais disponibilização de habitação pública para dar essa resposta. Mas a questão que eu gostaria de fazer era um pouco mais genérica, não é? Tendo em conta o conjunto de diplomas que estão, vou mesmo terminar, Sr. Coordenadora, o conjunto de diplomas que estão neste momento em análise e apreciação na especialidade face a este problema que temos no país, que é de facto um problema de habitação, de acessibilidade. Na opinião da Ordem dos Arquitetos, o que é que acha que seria necessário? O que é que seria preciso? No quadro das opções políticas, que caminhos é que deveriam ser avançados e percorridos no nosso país? Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem então agora 15 minutos para responder às questões que foram colocadas. Eu contei 12, portanto dá mais de 1 minuto por cada, dá uma média boa e por isso apelo ao seu esforço. 15 minutos? Tem 15 minutos para responder. Eu estou a dizer que contei 12 perguntas dos senhores deputados. Pois. Por isso não é muito mal, podiam ser 20 perguntas para 15 minutos, são 12 para 15, não está mal e portanto apelo ao seu esforço. Vou tentar fazer uma primeira ronda relativamente rápida, depois com certeza. Quando entender, passará a palavra a quem entender. Muito bem. Então, primeiro, Sr. Deputado do PST, quando se fala de habitação a custos acessíveis, não se fala a terrenos a custos acessíveis, e existe este problema de passar dos valores registados para os valores acessíveis. Isto é claramente uma questão que tem a ver com, entre outras coisas, com a lei de solos, por exemplo, e que tem, e aqui é um dos elementos em que a questão da rapidez da conversão efetivamente pode estar um pouco comprometida. Mas eu sobre esta questão da lei de solos, depois há outra pergunta, passaria também das minhas colegas. A Conceição Construção ajudou. Em nossa opinião, a posição da Ordem sobre a Conceição Construção é muito simples. Nós achamos que a Conceição Construção é um sistema que é oportuno, é pertinente e faz sentido em obras de grande complexidade técnica, nomeadamente em infraestruturas, etc. Tudo o que seja para obras de habitação, nós achamos que é um total erro e é um caminho não só errado, como altamente perigoso. Depois podemos detalhar um pouco esta questão. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, a versão que existe no país é a construção em altura. Eu gostava só de dizer uma coisa do ponto de vista técnico, que é muito curioso, porque isso está provado cientificamente, que é, se respeitarem as regras urbanísticas dos afastamentos em relação à altura, largura de espaço, é possível conseguir densidades absolutamente idênticas com o chamado low-rise, high density, ou seja, baixa altura, alta densidade. Portanto, este é um falso problema. No entanto, existe efetivamente em Portugal uma certa aversão à construção em altura, que eu diria que é uma questão cultural
é uma questão que tem a ver, inclusivamente, com uma visão um pouco patrimonialista, mas existe. Mas a questão da densidade, efetivamente, respeitando as mesmas regras urbanísticas, não é um problema. Portanto, a segunda questão, regras do REGEU que estão ainda a mais. Eu devo dizer que o REGEU, só em Portugal, é que é um regulamento que é estático e que não é atualizado depois de 1951. Qualquer regulamento geral de edificação, obviamente, que tem um ritmo de adjornamento que deve ser... Todos estes regulamentos, toda esta dinâmica e mesmo as evoluções tecnológicas, etc., são dinâmicas. O grande problema é que se congela para a vida neste país. Não? Portanto, o que está a ser feito agora é importante, mas eu acho que é apenas uma ponta do iceberg, porque há que ir mais longe nesta revisão e há, sobretudo, que adquirir a perspectiva que estes regulamentos não devem ser feitos para a vida. Percebe? Esta é a questão fundamental. Agora, finalmente, a questão da responsabilização dos arquitetos e engenheiros e a questão dos seguros de responsabilidade. Tem toda a razão neste ponto. Eu chamo a atenção que o nosso país tornou obrigatório seguros de responsabilidade civil para os técnicos da construção, arquitetos, engenheiros, etc. No entanto, essa lei está por regulamentar há não sei quantos anos. E, portanto, nós não sabemos, ela é obrigatória a aplicar, mas quando se vai a uma seguradora, a única coisa que as seguradoras fazem são seguros de capital. Ora, isto não é uma lei de responsabilização civil, porque um seguro de responsabilização civil, como se faz no resto da Europa, há uma coparticipação da responsabilidade da própria seguradora, porque, obviamente, tem que fazer a revisão dos projetos para perceber, e isso é bem-vindo para a arquitetura, só que isso implica trabalho a mais, que as seguradoras em Portugal não estão habilitadas. Mas a questão fundamental, não há regulamentação sobre esta matéria. E é óbvio que é importante, porque a responsabilidade civil é uma coisa extremamente importante, como já veremos a seguir. Sr. Deputado do PS, reabilitação versus construção nova. Eu acho que é um falso problema também. A situação em que nós estamos, em termos de crise de habitação, não se pode julgar com O, mas com I. Os dois são importantes. Portanto, não há reabilitação contra a construção nova. Há reabilitação e construção nova. As carências são tantas e, obviamente, que a reabilitação... Há uma coisa que não deve haver, que é a demolição. Isso nós sabemos, mas isso é um tema de sustentabilidade. Não é? Portanto, privilegia-se hoje em dia a reabilitação porque há tecidos da cidade que estão mortos e que, se forem reabilitados, há toda uma mais-valia na reabilitação que é importante, mas se calhar também não chega para os déficits que há. Portanto, há lugar aos dois e isso é importante e isso está, de certo modo, contemplado no pacote Mais Habitação. Habitat de qualidade... é de facto o parente pobre. Claro, a questão para a Ordem dos Arquitetos, desde o início, parece um luxo nós falarmos na exigência de qualidade da arquitetura, porque não é um luxo, é um direito constitucional. Quando nós falamos que é preciso ter qualidade na habitação e no habitar, falamos em novas tipologias, porque as pessoas não vivem como viviam há 50 anos. Hoje em dia temos um perfil de carenciados de habitação que vai desde as famílias pobres tradicionais, as famílias monoparentais, à questão dos refugiados. Há N situações que têm que ser vistas com uma diversidade nova, tipológica, com investigação, etc., etc. Isso, infelizmente, é um tema que está bastante ausente do pacote de habitação. E é também um problema claramente cultural e sabemos qual é a evolução que este país teve no sentido de perca de acompanhamento, vendo desde o tempo do Fundo de Fomento e do Gabinete Técnico de Habitação da Câmara. De facto, é uma questão fundamental e não é um luxo dos arquitetos, é um problema constitucional. Contribuições, novamente, REGEU, REGEUE, eu deixaria também, já abordei, já falei sobre o REGEUE, questão da deputada Paula Santos, a simplificação do PL 77, eu acho que nós já dissemos muito sobre isto e, sobretudo, a desburocratização, mas não queremos dizer que isto deva arrepiar o problema da responsabilização. E
a questão dos veleios dos solos, que é outra pergunta, mas pode ser que minhas colegas possam acrescentar mais qualquer coisa, e a dificuldade do acesso à habitação, como é que... Eu, nesse aspecto, devo dizer que o pacote mais habitação, eu diria que é um pacote provavelmente excessivamente ambicioso, ou seja, ele vai a todas, como se diz, não? E o facto de ir a todas cria, efetivamente, caminhos para facilitar o acesso à habitação. Não tenho dúvidas, desde até os apoios diretamente financeiros às famílias, tem tudo, ele toca em todos os pontos. É claro que hoje há um grande problema de acesso à habitação e, sobretudo, à habitação dita acessível, porque, de uma maneira muito genérica, foram 30 e tal anos em que Portugal enjeitou a habitação acessível. A partir dos anos 80, a questão da habitação, promoção pública, desapareceu do radar, foi entregue à banca, até praticamente ao subprime, e o resultado indireto dessa são consequências, tem 3 consequências. A construção passou toda para as periferias urbanas, agravando os problemas das acessibilidades, dos custos e dos tempos, ajudou a desertificar os centros históricos e a terceira coisa, acabou com o mercado do arrendamento. E esta situação, um país como Portugal tem 2% de habitação pública, um país neoliberal, hiperliberal como a Holanda tem 12% de habitação pública. Portanto, dá um pouco o retrato que temos, não é? Pronto, eu terminaria aqui e não sei, Carla ou Inês. Eu queria começar por responder aqui ao deputado Jorge Mendes acerca do tema do CCP. Eu acho que, olhando para os números, e estes números são do dia 22, número de procedimentos contratuais de concessão-construção adjudicados desde a entrada em vigor do Decreto-Lei 78 de 2022, 26. Número de procedimentos contratuais destes que se destinam à habitação, 0. Número de procedimentos contratuais de concessão-construção adjudicados com base nas medidas especiais, mas ainda com outras finalidades na habitação, 1. Portanto, acho que isso responde bem. Será que estas mudanças serviram o propósito que se pretendia ou não? Relativamente às outras questões que foram levantadas, e eu depois vou passando também a palavra aqui à minha colega Inês Lobo, que regras no RGEU estão a mais? Eu diria que a intervenção que se fez no RGEU é uma intervenção muito cirúrgica em situações que são mais ou menos tranquilas para toda a gente. Não se vai àquilo que era realmente importante alterar e por isso é que nós defendemos veementemente a existência de um código de edificação e não uma mera revisão do RGEU. E sobretudo porque vamos retirar o bidé, muito bem, toda a gente está de acordo com isso, mas depois temos o bidé que é obrigatório na legislação das acessibilidades. Temos um problema na regulamentação contra incêndios que remete para o RGEU para um artigo que se propõe revogar. Temos um artigo 121 que tem uma descrição tão genérica e tão subjetiva sobre como é que as edificações se inserem no território que assim merecia ser olhado. E depois temos todos aqueles que têm a ver com as tipologias, e o Presidente fez referência à mudança na forma de habitar destes anos todos e que não são sequer tocados. Portanto, daí nós defendemos sempre uma mudança mais estrutural e que entendemos que deveria ser, neste momento, que o pacote mais habitação faz um esforço tão grande que isso passaria também a ser uma prioridade. Não sei, Inês, se... Tem aqui 4 minutos, mas eu... Não, eu penso que já foi tudo dito. O arquiteto Gonçalo de Miranda respondeu de uma forma muito clara e sintética a todas as questões que foram levantadas. Eventualmente gostava só de voltar a uma questão que foi mais ou menos transversal a todas as pessoas, que é interessante, que é a questão do habitat, é a questão de como é que nós garantimos que estamos a construir mais do que casas. Acho que isto é a questão central para nós, Ordem dos Arquitetos, tem sido talvez a forma como temos iniciado todos os nossos documentos que vos fazemos chegar, e eventualmente é difícil,
não é fácil. Penso que nós, arquitetos, temos uma grande responsabilidade e daí disponibilizamos desde já a nossa ajuda para pensar sobre isso, mas eu penso que é muito importante haver projetos concertados que façam ações que, por um lado, construam novo, por outro lado, reabilitem a habitação existente, pública e, simultaneamente, requalifiquem espaço público. Portanto, o grande problema é que nós, eventualmente, não temos instrumentos evidentes que consigam montar projetos deste tipo. Daí que parece-me que o pacote Mais Habitação ganharia imenso em ter alguns projetos específicos, particulares, onde este modelo fosse ensaiado. É uma coisa que temos falado várias vezes, gostava de o dizer novamente aqui. Bem sei que estas situações, nós estamos numa situação de urgência, é uma coisa que também temos falado bastante, e a urgência é sempre inimiga destas inovações, mas temos dito também bastante que a urgência é uma oportunidade, e é uma oportunidade para rever eventualmente muita coisa que tem caído em desuso ou que tem perdido qualidade, e quando falamos em qualidade, novamente, o arquiteto Gonçalo Bento costuma dizer que qualidade não é qualidade da construção. Essa está mais do que assegurada, até respondendo um pouco também a outra questão que foi levantada aqui em relação à alteração do regeu, se perdemos ou não qualidade na construção. Nós temos hoje em dia imensa outra legislação que nos obriga a construir muitíssimo bem. Estamos a construir melhor do que nunca, em termos de qualidade construtiva, não é? Isso está, acho eu, assegurado. Agora, a qualidade é a qualidade da cidade, é a qualidade do habitat, vamos construir sítios para as pessoas viverem, sítios para as pessoas viverem não são casas, são sempre mais cidade, e, portanto, acho que isso é a questão fundamental. Muito obrigada. Com certeza. Salientar um aspecto que de facto é muito importante para nós e que é o último ponto da minha apresentação, que é esta questão do Código de Edificação, que está bastante ausente. Nós sabemos que o Código de Edificação é um documento que não é fácil de construir. Eu posso lhe dizer, eu tive uma tarefa nos anos 60 no LNEC, no Laboratório de Engenharia Civil. Já nessa altura se dizia que era fundamental, devemos ser o único país da Europa que não tem um código de edificação. E isto passaram 60 anos e continua-se a falar no código de edificação. O código de edificação não só é um instrumento que é fundamental para criar novos hábitos em toda esta classe da construção. Eu muitas vezes falo da arquitetura, mas efetivamente os arquitetos também não estão só no planeta. As engenharias são fundamentais e a construção toda, a promoção é fundamental, quer seja privada, quer seja pública. As empresas de construção são fundamentais também. Neste mundo da construção, o Código de Edificação é uma ausência, é um silêncio altamente ensurdecedor, que eu não percebo como é que há tanto tempo se arrasta no nosso país e não existe. Sabemos que não se resolve de um dia para o outro, mas é muito importante que se comece a pensar e a estruturar, e pode contar com a Ordem dos Arquitetos que... Se não tivéssemos 15 minutos e tivéssemos uma hora, nós explicávamos que a nossa profissão está quase a chegar ao ponto de ser impraticável pela legislação. Em relação à responsabilidade, nós não queremos, isso é uma coisa que eu acho que é importante voltar a dizer aqui, nós queremos responsabilidade. Nós, arquitetos, queremos a responsabilidade, assumimos a responsabilidade, mas queremos conseguir assumir essa responsabilidade num quadro que é possível e realista, porque senão estamos a ser um bocadinho... Muito obrigada. Inconscientes. Cumpre-me agradecer à Ordem dos Arquitetos. Sr. Presidente, foi um gosto ter-vos cá. Os contributos que nos trouxeram foram, de facto, muito, muito importantes, muito pertinentes. Tenho a certeza que todos os grupos parlamentares estão de acordo com isto que eu estou a dizer e, portanto, serão contributos que serão usados certamente no processo de especialidade. Esta é a apresentação. É mais do que a apresentação. Muito bem, nós vamos passar em formato digital, pedir aos serviços e distribuir a todos os... Sim? Pronto. Então, perfeito. Fazerem o favor, então, de nos reencaminhar esta informação toda. O Grupo de Trabalho continuará a contar convosco para o processo de especialidade, caso venha a surgir outra oportunidade ou qualquer contributo que nos queiram fazer chegar, entretanto. Muito obrigada mais uma vez.
Senhores deputados, ainda mantêm-se cá, está bem mais um bocadinho, é muito rápido. Obrigada. Senhores deputados, vamos